TV Escola está no ar com a última teleaula do curso sobre a história política de Minas Gerais. E hoje vamos refletir sobre nossa história mais recente. Você vai ver como algumas ações ainda estão presentes e nos desafiam, como a subserviência ao executivo, o corporativismo parlamentar e o clientelismo. Uma história que, com sua participação, pode ou não mudar. Bom, como hoje é o nosso último encontro, proponho uma rodada de questões antes da teleaula começar. O que vocês acham? Ótimo! Existe uma crise da representação no Brasil que atinge o legislativo? Não só o legislativo, né? Mas também outros organismos de representação, como os sindicatos, por exemplo. Pois é. A questão é, se os sistemas criados para representar a sociedade, eu, você, instituídos pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas, pelas câmaras municipais, dão conta das novas demandas que se multiplicaram nas últimas décadas. Você fala dos novos movimentos sociais como meio ambiente, feminismo, juventude? Resta saber se estes movimentos sociais realmente reconhecem os órgãos da democracia formal do Brasil como um espaço apropriado para o exercício democrático de suas reivindicações. E você, o que acha? O brasileiro, nos movimentos sociais, ele ainda é muito desorganizado. Ele não conhece, ele não acompanha o dia a dia do deputado, ele não sabe o que está acontecendo numa comissão, ele não sabe que projeto está aprovando, ele não sabe o que está acontecendo. Então ele utiliza desses movimentos no momento da reivindicação e acaba se tornando desorganizado, vazio. Poderia se perguntar se os representantes do povo são de fato representando os interesses de toda a população. Se a população alguns setores da população não se sentem representados, eles têm o direito de mostrar de alguma outra maneira as suas reivindicações. Este é um debate amplo que também propomos a você no ambiente virtual deste curso, no site da Escola do Legislativo. Mas para isso é preciso rever alguns pontos importantes. Por exemplo, em relação à subserviência ao executivo. A subserviência ao executivo vem de longa data, como já vimos nas teleaulas anteriores. Mas a partir do golpe militar de 64 e com os consequentes atos institucionais decretados, o Poder Legislativo Estadual vive uma situação incomum, que marcará profundamente seu comportamento futuro. Ao contrário do ocorrido na ditadura do Estado Novo, a Casa Parlamentar permaneceu aberta, sendo-lhe retiradas, no entanto, todas as prerrogativas que pudessem entrar em choque com os interesses do Estado ou que afrontassem a Lei de Segurança Nacional. Assim, não há por que desconhecer que o relacionamento entre alguns deputados e os governantes permaneça pautado por uma permuta inadequada para a nossa época. E que não há muita novidade no relacionamento instituído no passado entre os parlamentares e os eleitores. As chamadas bases eleitorais parecem exigir que o comportamento político do representante ainda seja o das moedas de troca. E aqui, os nós do emperramento democrático se complicam. A maioria dos eleitos aprendeu a participar do jogo parlamentar nas câmaras municipais, o que os estimulou a eternizar suas atitudes no exercício do mandato estadual. Eles exercem esse jogo com compreensão da política local, miúda, de atendimento a pequenas demandas, impedindo o entendimento macroestrutural, o que é grave no estado das dimensões de um país como a França. Neste contexto, o foco e a energia do esforço parlamentar, que deveria estar concentrado em políticas públicas estruturais, estacionam em pequenos problemas regionalizados. E os eleitores? Os eleitores, por sua vez, menos acostumados às regras de uma democracia representativa, reafirmam a disposição de só votar em quem olha a sua região. Quer ver? É só perguntar como eles escolhem seus candidatos.
Eu votaria naquele que age na minha região. Ficaria mais fácil de acompanhar e controlar o trabalho dele na região. Na região, porque na região você conhece a pessoa. Você vê de perto o que ele está fazendo para a sua região. Isso seria ideal no Brasil. Isso que a reforma política propõe, mas eles não aprovam no Congresso. Essas deficiências de nosso federalismo e a excessiva centralização dos recursos em mãos da União ou dos estados transformam o deputado num autêntico despachante de luxo. Aqui, mais uma vez, o executivo, poder que de fato deve cuidar da execução de obras e gerenciá-las, encontra terreno fértil para largar seu cacife na hora da troca de apoio. O terror que assola todo político de não se reeleger cria um círculo vicioso, em que a regra da vitória eleitoral já foi dada pela história pregressa. Acrescentem-se ao quadro os esforços familiares para preservar seus monopólios eleitorais, ancorados em tradições de nome, os quais, mesmo no século XXI, ainda podem dar bons resultados. A cada eleição sempre se supõe que haverá uma grande renovação de nomes no quadro parlamentar, mas isso não significa uma mudança de qualidade no comportamento dos novos eleitos. Os que saíram ou não teriam correspondido às expectativas dos que os elegeram, ou seriam vítimas da indignação do eleitor com os abusos que a imprensa exaustivamente imputou aos parlamentares. Ou, enfim, não seria nada disso. Apenas a desmemória geral da população em relação aos seus representantes? Um consenso no conjunto das hipóteses, entretanto, se apresenta. Existe uma erva daninha no parlamento chamada corporativismo. Se cada vez mais a sociedade civil vem percebendo os emperramentos que o corporativismo traz aos vários setores do Estado ou da iniciativa privada, como nas universidades, secretaria, órgãos de economia mista, etc., não seria diferente com relação aos eleitos. O corporativismo parlamentar tem faces diversas. Em primeiro lugar, a segurança financeira. Todos passam automaticamente a fazer parte de um grupo seleto no qual subsídios confortáveis no presente e aposentadorias generosas no futuro os igualam a uma casta privilegiada distante de uma sociedade cada vez mais empobrecida. Reforçam a distância cada vez maior no Brasil entre os que possuem capital e os despossuídos. Os novos eleitos, tendo como experiência parlamentar apenas sua passagem pelas câmaras municipais, recebem dos veteranos parte do aprendizado. E por mais que haja diferenças políticas significativas, é de se esperar uma cordialidade entre pares, o que, no fundo, possibilita o funcionamento da máquina legislativa. A verdade é que aquelas atitudes do clientelismo e do paternalismo, descritas em teleaulas anteriores, contaminam os novos parlamentares que veem na reeleição do colega um receituário para o retorno à casa legislativa. A responsabilidade de permanecer no mandato deixa então de ser uma responsabilidade entre eleitor e eleito, representante e representado, para existir entre eleito e eleito? Isso mesmo. Cria-se então o fenômeno do corpo parlamentar fechado, em que qualquer ameaça externa a um parlamentar repercute como ameaça a todos. Essa transferência de responsabilidade se torna ainda mais crua com a troca constante de partidos, prática comum entre os parlamentares. Compromisso e fidelidade partidária vão embora no primeiro aborrecimento com as regras ou com a contribuição financeira obrigatória. Outro motivo para a mudança de partido são as oportunidades que surgem de acordo com as alterações no executivo. Trata-se de um quadro político ruim para a consolidação da democracia representativa. Nele, os partidos deixam de se instrumentalizar como componentes indispensáveis da educação política para se transformarem em meras siglas, sem significado aparente para o eleitor. Reforçam-se assim a convicção e o senso comum de que o partido político nada vale e de que só o indivíduo, o nome, a família pesam no jogo eleitoral. Os acontecimentos políticos após o impedimento do governo Collor, como a posse de Itamar Franco, os 2 governos FHC seguidos pelos 2 mandatos do governo Lula, a política estadual nesse período de redemocratização, bem como o novo planejamento estratégico da Assembleia de Minas para os próximos 10 anos, são fenômenos por demais recentes para uma análise historiográfica isenta e acurada. Preferimos enxergá-los como fatos dos tempos atuais,
que pediriam uma análise de conjuntura no calor da hora e sem ainda suficiente profundidade no passado. Embora saibamos de suas raízes e heranças históricas, que tentamos desnudá-las aqui durante esse curso. Eu encerro aqui e agradeço sua atenção aos meus argumentos nesse breve curso de História Política de Minas Gerais, uma introdução crítica. E espero que vocês tenham aproveitado bem. Forte abraço! Na nossa última teleaula deste curso, você concluiu como as heranças de diferentes momentos históricos constituem referências importantes para uma análise crítica do contexto atual em que vivemos. Compreendeu que o Legislativo Mineiro também evoluiu ao longo do período de redemocratização, mas que a relação eleitor-eleitorado é ainda um desafio que precisa ser enfrentado com muita informação, debate e participação. O TV Escola sobre a história política de Minas Gerais termina aqui. Este foi o primeiro curso de educação à distância produzido pela TV Assembleia em parceria com a Escola do Legislativo. Nós agradecemos ao professor, historiador e consultor legislativo Luiz Fernandes Assis, autor deste rico conteúdo que nos permitiu ter um entendimento mais crítico sobre o cenário político em Minas. Um grande abraço e até o nosso próximo curso.